Caros sindicalistas, e muito em particular a CIGESILA, a UNTA e outros sindicatos. Caro trabalhador, esta mensagem é para vocês, e muito em particular os sindicatos, aqueles que representam os trabalhadores nas empresas, em que eles são fortemente injustiçados, em que os trabalhadores são fortemente despedidos sem justa causa, são maltratados, e quando estes recorrem à sala de trabalho, não encontram uma resposta adequada, porque os tribunais estão a ser usados pelos empregadores, porque os tribunais têm acordo com os empregadores, com os advogados, para poder subverter a lei, a Constituição, o direito em benefício próprio, transformando o trabalhador a escravo. Isto é muito grave. Encontramos problema de interpretação à lei. O tribunal tem problemas técnicos de interpretação da lei por parte dos juízes. Não sabem ou não conseguem definir quando é que estão perante a um direito objetivo. Não sabem definir quando é que estão perante um direito subjetivo. Não sabem definir quando é que estão perante um ato inexistente. Meus senhores, minhas senhoras. E quando isto acontece, é muito grave. Porque um produto estragado não se pode dar ao cidadão para comer. Fica doente, morre. Um medicamento expirado não se pode dar ao trabalhador, não se pode administrar um doente, morre. Mas assistimos o tribunal a fazer isso. Junta tudo. Uma lei inexistente, um ato inexistente, uma coisa que não é assim, mistura tudo. Senhor advogado, senhor juízes, senhor procurador, quando é que a constituição de advogado ou a solicitação do patrocínio judiciário ao Ministério Público é um ato obrigatório? Quando é que é isso? Qual é a universidade, qual é a faculdade onde ensinaram assim? Isto viola os princípios técnicos, jurídicos do direito e constitucional. Os senhores têm aplicado atos inexistentes, princípios que não devem ser aplicados, os senhores aplicam. Tecnicamente, os senhores aprenderam, juridicamente, que os atos, as leis, princípios inexistentes não podem ser aplicados pelos tribunais ou pela administração pública, porque prejudica o cidadão, porque mata o cidadão, porque rouba o cidadão, porque pode levar ao caos ao trabalhador. É o que os senhores fazem. Estão a interpretar mal a lei. O que é o direito subjetivo? O direito subjetivo é o espaço de liberdade que o cidadão tem, é o espaço de liberdade que o trabalhador tem, uma entidade pública ou privada tem, para poder atuar, exigir, agir o comportamento de outrem que viola a lei. Este princípio não é de caráter obrigatório. Só são de caráter obrigatório as regras de conduta, os direitos imperativos, os direitos objetivos, que são as regras de conduta. Estes sim é que são de caráter obrigatório, é que são de cumprimento obrigatório. São essas as regras de ordem imperativa. Constituir um advogado não é um princípio de ordem imperativa. Não é um princípio de cumprimento obrigatório. Fazer uma greve,
fazer uma reivindicação, fazer uma reclamação, constituir um advogado, irmos a voto, estes não são direitos de ordem imperativa. Não. São direitos subjetivos. Porque é o espaço de liberdade que o cidadão tem para escolher, para exigir, para atuar o comportamento de uma outra pessoa que viola as regras de conduta. Mas estamos a encontrar má interpretação da lei a partir dos oficiais de justiça no escritório até aos juízes, procurando subverter a lei, a Constituição, em benefício das entidades empregadoras e em benefício próprio. Por exemplo, no artigo 237, no número 6 e 7, 8, este artigo diz não há discriminação. Mas assistimos os senhores, os tribunais, ainda a aplicar o princípio que vocês consideram um salário por um ano de antiguidade para uma indemnização. Isto é que leva ao caos trabalhador. Isto é que leva com que a entidade empregadora não respeite o trabalhador. Como vai respeitar? Isto é que faz com que o trabalhador é maltratado. O trabalhador é despedido injustamente. Porque os senhores são os promotores disso, aplicam mal a lei. O legislador coloca e vocês não aplicam, porque vocês, em troca disso, recebem dinheiro. Porque eu não acredito que vocês têm problemas de interpretação da lei e do direito. O direito ignora a vontade do sujeito passivo. O direito é uma ordem imperativa de cumprimento obrigatório. Mas estou a referir do direito objetivo, que são as regras de conduta, porque nem todas as regras são de cumprimento obrigatório. Uma delas é o direito subjetivo. Esta não tem nada a ver com o princípio da obrigatoriedade. Mas assistimos vocês, para legitimar a corrupção, aprovaram o Código de Processo de Trabalho e colocam aí o artigo 4 e o artigo 22, que vocês dizem o princípio da obrigatoriedade. O trabalhador pode constituir advogado. Olha, presta atenção. Olha o que está escrito. Pode. Estás a ver? Pode. Coloca uma suposição. Não é obrigatoriedade. Não é obrigar. Pode. Entende o português. Mas vocês estão a querer. O facto desse princípio estar ali, entende que já é uma ordem imperativa. Fazem chantagem, querem transformar o direito como ciências políticas. O direito não é ciências políticas. O direito pressupõe liberdade. Este princípio, onde há juízes verdadeiros, onde há advogados verdadeiros, onde há procuradores verdadeiros, este é um ato inexistente porque viola o tipificado no artigo 41 da Constituição de Angola, quanto à liberdade da consciência dos cidadãos angolanos. Viola os princípios técnicos tipificados na ciência, no estudo da ciência de direito. Não pode. E isso nos coloca dúvida se realmente os senhores foram bem instruídos, se realmente os senhores fizeram ciências de direito, se realmente o que está acontecendo. Vocês não podem continuar a receberem ordens. Nem a ordem de advogado pode vos impor para colocar a vossa consciência jurídica em confusão. Quando é que um ano de antiguidade é um mês? É um salário? Está bem claro no número 8 do artigo 237. Um ano de antiguidade é os 12 meses consecutivos que o trabalhador prestou numa determinada empresa. Não é um mês. Um ano de antiguidade não é um mês.
Os senhores, onde buscaram isso? Onde buscaram isso? Vocês procuram transformar a lei numa interpretação corretiva que afasta o sentido real da lei. Estão a colocar, talvez, os alunos da faculdade também na mesma confusão. Não sabem interpretar o direito na sua essência. E são pessoas que estão aí na secretaria a atender pessoas. Estão a matar psicologicamente os trabalhadores. O processo entra, é retido 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos. A entidade empregadora é citada para contestar. A entidade empregadora apresenta a contestação é retida, porque quando a entidade empregadora venha, já tem um acordo com os oficiais de justiça para poder bloquear o processo. Vocês retem a contestação 1 ano, 2 anos, 6 meses, 5 anos, sem dar a conhecer a outra parte, que é o requerente. É muito grave. É muito grave. Quando isto acontece, vocês matam. Quando vocês aplicam um ato inexistente, um ato que não existe, vocês estão a matar os cidadãos. Não é preciso você atacar alguém com uma ferramenta. Você se está a matar psicologicamente. A ciência do direito é uma sagrada escritura, não permite roubar. Mas os senhores estão a usar a ciência do direito como meio de roubar o cidadão, como meio de escravizar o cidadão. O trabalhador trabalha 1 ano, 6 anos, 20 anos, fica velho, vai à reforma, até condicionado o direito à reforma, porque é escravo. Se nós já enfrentamos 500 anos de escravatura e recebemos a independência, então o que é isso, afinal? Se libertamos da escravatura ou só fomos transferidos e continuar sempre a ser escravo? Meus senhores, o que é que está a acontecer dentro do sistema da justiça? Senhores operadores de justiça, senhores, vocês fizeram direito mesmo? Senhores assistentes de processo, dos processos na secretaria, vocês foram bem instruídos? Estão a violar gravemente o que está tipificado no artigo 156, número 1 do Código Civil. Estão a violar o que está tipificado no artigo 166 do mesmo Código Civil, quanto os atos de administração da justiça, nos cartórios e das decisões dos juízes quanto às sentenças. Vocês estão a violar o que está tipificado no artigo 29, no artigo 174, 175, 177 da Constituição de Angola. Isto é crime que vocês estão a cometer. Isto é crime de subversão à lei e à Constituição, que nos termos do disposto no artigo 329 é crime de rebelião à Constituição e à lei. É crime, é punível nos termos do Código Penal. É punível. Isto é crime nos termos do disposto no artigo 177 do Código Penal, reduzir o cidadão angolano como escravo. É crime, é punível. Os senhores sabem. Mas vocês, porque trabalham no tribunal, podem fazer o que querem. Não pode ser isso. Quando é que 1 ano de antiguidade é um salário? Isto está a fazer com que o trabalhador é abusado, é maltratado, é considerado como escravo. Porque vocês é que estão a legitimar isso. Foram pagos para fazer isso. Vocês não sei se são juízes ou não são. Fizeram direito ou não fizeram. Não consigo compreender. Vocês não podem continuar a receber ordens de quem que governa para poder instrumentalizar os trabalhadores, para poder escravizar os trabalhadores. Não podem. Os tribunais são órgãos de soberania independentes, imparciais. Não estão vinculados a acatar ordem
ou instruções de qualquer órgão da sua jurisdição. Mas os senhores continuam a receberem ordens, pondo até em perigo a vossa consciência jurídica. O que é que significa isso, meus senhores? Senhor Presidente do Tribunal Supremo, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, o que é que está a acontecer afinal de contas? Que tipo de Angola que temos? Vocês viajam? Que tipo de país da Europa que o cidadão remete o processo, o seu caso em tribunal é roubado? É onde que vocês passaram e encontraram isso? E esses camaradas continuam a cometer crime dentro do próprio tribunal. E isto é crime, é insubordinação à lei. Senhor Presidente do Tribunal Supremo, isto não pode continuar. Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, isto não pode continuar. Mesmo denunciando, mesmo fazendo isso, não sabemos se o senhor Presidente tem entrado em contato junto a esses tribunais ou não. Não sabemos se os senhores têm reunido com os presidentes dos tribunais das comarcas de Bela e de Luanda, das salas de trabalho ou não. Porque não é possível compreender o que está a acontecer nas salas de trabalho. É uma insubordinação total. É abuso de poder total. O juiz, ele é que sabe se marca audiência ou se não marca. Ele é que sabe escolher aquele que ele deve falar com ele. E até já tipificam que o trabalhador deve obrigatoriamente constituir advogado do Ministério Público. Onde é que vocês aprenderam isso? Que faculdade onde ensinou isso? Constituir advogado é um direito subjetivo. É de tal maneira ir a voto, a escolher um presidente, exigir alguém para cumprir a lei. Não é um direito objetivo, não é uma regra de conduta. Mas que tipo de formação vocês estão? Se vocês decidem em nome do povo, que povo é esse que vocês estão a decidir? Por favor. Senhor Presidente, Angola é um Estado de direito e democrático. O senhor está a representar Angola. Não pode ficar silêncio perante atos desse gênero que lesa a Constituição, que ponham em perigo a dignidade da pessoa humana aos cidadãos angolanos, que está a suprimir a identificação do angolano como cidadão. O senhor Presidente não pode ficar calado. Isto é crime. Então o tribunal só atua quando recebe uma ordem da sua excelência Presidente da República. Pune esse, pune aquele, pune aquele. Se esses órgãos, se o senhor Presidente não disser nada, os tribunais não podem atuar. Uma entidade pública pode abusar do direito e da lei e da Constituição, o tribunal não pode dizer nada. O que é isso que está acontecendo? O trabalhador não pode ser transformado como um produto de mão de obra barata. O trabalhador não pode ser transformado em um comércio triangular de escravo entre o trabalhador, o empregador, o advogado e o tribunal. O trabalhador não pode ser transformado como um comércio de escravo triangular, um comércio de escravo entre o tribunal, o empregador e o advogado. E o trabalhador fica aí no meio a ser balançado sem saber aonde vai. Muitos trabalhadores já morreram. Muitos trabalhadores ficaram solteiros, as mulheres fugiram. Muitos trabalhadores, os filhos não estudam. Será que esse país é de quem, afinal de contas? O que é que está a acontecer? Caro trabalhador, liberte-se de medo. Senhor sindicalista, nós vamos começar a fazer palestras. Vamos começar a reunir convosco para encontrar forma de mudar esse paradigma. Isso não pode continuar assim, é muito grave. É muito grave e gravíssimo. Não pode, num Estado que se afirma como um Estado democrático,
e de direito que todos os cidadãos são iguais perante a lei. O direito ignora a vontade do sujeito passivo. O direito, cabe o direito cometer, ou cabe o direito dar a faculdade ao juiz, ao advogado, ao procurador para decidir. Não pode ser o procurador, o juiz, o advogado a dar ordem à lei, a dar ordem ao direito. Não pode ser assim. Em nenhum país do mundo isso acontece. Mesmo em países de ditadura, isso não acontece. Porque está em causa um povo livre, independente, democrático. Senhores, entidades que defendem os direitos humanos em Angola. O que está a acontecer? As organizações internacionais que atuam em Angola, vocês escutam os vídeos, ignoram. Está um povo, está Angola que vocês estão aqui a representar. O que significa isso? Caro trabalhador, vamos nos organizar, senhor sindicato, vamos estar unidos para evitarmos isso, para recuperar a sua identidade como trabalhador angolano. Seus tribunais trabalhar diretamente, com transparência, o senhor vai ser respeitado. Porque no tempo colonial, um branco trabalha com um branco igual, capataz, gerente, durante um ano já tem empresa. Mas esses camaradas estão a matar, não querem que você desenvolva. Começam a te reduzir a cinza. Entra jovem, sai velho, nem sequer, às vezes até a reforma você vai. Esses camaradas são perigosos. Estão a usar os tribunais como ferramenta para desestabilizar os angolanos. É muito perigoso isso. Por favor, senhor trabalhadores, senhor sindicalistas, quando receberem esse vídeo, partilhem, por favor, o mais rápido possível com aquelas pessoas. Vamos começar a fazer lives, melhor dizendo, para estarmos interagir com os trabalhadores angolanos, até mesmo com os sindicatos, colocarem dúvidas, colocarem inquietações. Vamos estar a entrar em direito, falar com os trabalhadores. Para vocês colocarem os vossos problemas, a Associação para a Defesa dos Trabalhadores em Conflitos Laborais. Muito obrigado. Dá licença.